primeiros filhos de Adão e Eva. Nesse vídeo vamos observar a grande diferença de caráter e espiritualidade que existia entre os dois. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever e participar desse exército de guerreiros e guerreiras que amam a palavra de Deus. Deixe também o seu joinha e fortaleça com isso o nosso trabalho. Caim e Abel. Após serem expulsos por terem cometido o pecado da desobediência, Adão e Eva começaram a viver uma vida de duros trabalhos e muitos sacrifícios. A vida não era fácil. Para se sustentarem, eles tinham que extrair seu sustento do solo com o suor do próprio rosto. Foram oprimidos pela natureza que antes lhes era favorável e que agora lhes era hostil. Adão e Eva tiveram muitos filhos. O primeiro se chamou Caim. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Gênesis capítulo 4, versículo 1. O nome Caim no hebraico significa lança, sendo que sua transliteração seria Caim. Esse nome também é associado a uma outra forma verbal, kenar, que pode significar obter ou provocar ciúme. A profissão de Caim e Abel. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Gênesis capítulo 4, versículo 2. Desde a criação de Adão, agrada a Deus ver o homem trabalhar. Deus trabalhou, trazendo à existência toda a criação, e logo em seguida concedeu a Adão a tarefa e o privilégio de cuidar do jardim que ele mesmo plantou no Éden. Expulso do Éden, Adão continuou trabalhando na agricultura para o sustento seu e de sua família. Assim também, seguindo o exemplo de seu pai, Caim e Abel começaram a trabalhar, um na agricultura, como seu pai, no caso de Caim, e o outro na pecuária. Mesmo expulso do Éden, Adão manteve sua comunhão com Deus. Ele e sua família passaram a fazer sacrifícios no intuito de honrar ao Criador e manter seu contato direto com Ele. Oferta para a honra e oferta para a desonra. E aconteceu que, ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 3. O fato de estar escrito nesse versículo, Caim trouxe do fruto da terra, e não o fruto de sua colheita, traz à lume a ideia de que provavelmente essa oferta nem tenha sido plantada por ele, mas já estava lá e apenas colheu e trouxe como oferta a Deus. Agora observe a diferença no versículo seguinte. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Gênesis capítulo 4, versículo 4. Observe que a frase sua ou suas aparece 3 vezes no versículo 4 deste capítulo em Gênesis, o que mostra que Abel ofereceu a Deus o que era dele, as primeiras crias de seu rebanho. Caim provavelmente nem tinha plantado o que trouxe, e se plantou, com certeza trouxe da pior parte. Abel não se importou em perder uma quantidade considerável de seu rebanho. Ele poderia ter pensado: mas eu trabalhei tanto para multiplicar meu rebanho. Mas deixou a voz da fé falar de uma forma que qualquer outra voz jamais seria ouvida. Deus preferiu a oferta de Abel, não porque ele gostasse mais da carne do que verduras, ou de pastores mais do que agricultores, mas porque a oferta de Abel foi feita com fé, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 4. A santidade da oferta.
Para entender a natureza espiritual da oferta, é preciso saber que antes do pecado entrar na humanidade, o homem tinha livre acesso ao Criador, por isso não havia necessidade de ofertas. Assim, ao instituí-las, o Altíssimo criou uma maneira de fazer o ser humano se voltar para Ele em perfeita adoração novamente. Por esta razão, Ele deu o Senhor Jesus como oferta, para que por intermédio dele tenhamos acesso ao Pai. Abel entendia a importância de dar uma perfeita oferta. Caim desprezava e não tinha a mesma consideração por Deus como o seu irmão tinha, mas queria ser abençoado e aprovado por ele, tal e igual seu irmão era. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Gênesis capítulo 4, versículo 5. Quando o ser humano se preocupa mais com a bênção do que com um compromisso sincero que o aproximará do abençoador, o resultado é justamente este: a frustração por esperar algo em sua vida que ele quer colher sem ter plantado. É como querer receber no final do mês os valores sem ter trabalhado, apenas se confiando no fato de conhecer o dono da empresa e ter uma certa amizade com ele. Caim é exortado por Deus. Observando o estado espiritual de Caim, Deus o exorta. E o Senhor disse a Caim: por que te irás? E por que descaiu teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Gênesis capítulo 4, versículos 6 a 7. Mesmo sendo o próprio Deus quem exortou a Caim, isso só serviu para aumentar o seu ódio, movido pela inveja que jorrava de seu coração e que o afastava ainda mais de Deus. Ao invés de ouvir o conselho divino, preferiu maquinar algo nefasto e se vingar de alguém que nunca lhe tinha feito mal algum, que era sangue de seu sangue, que certamente o amava, pois era justo, segundo o livro de 1 João, capítulo 3, versículo 12. O primeiro homicídio. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Gênesis capítulo 4, versículo 8. A ira de Caim, desencadeada por sua inveja e frustração, o impeliu a matar. A enormidade de seu crime se vê no fato de que matou a seu próprio irmão. A ira é um dos pecados cardeais que aparece na lista das obras da carne, na lista de Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 20. A ira encontra-se na raiz de muitos atos irracionais e quase sempre tem o egoísmo como sua base e o ódio sem motivação. Já a inveja, no hebraico kiná, é um sentimento sempre negativo. É uma das maiores demonstrações de mesquinharia humana, causada pela queda no pecado. Provérbios capítulo 14, versículo 30 diz: a paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como o câncer. O fato de, antes de matar seu irmão, Abel ter falado com ele, levanta entre os estudiosos das Escrituras duas hipóteses. A primeira é de que ele tenha convencido seu irmão para ir com ele a um local mais afastado de seus familiares, já que tinha o crime premeditado em sua mente. A segunda é de que, antes de cometer o infame homicídio, ele tenha desabafado quanto odiava o próprio irmão em um surto de ódio e logo após consumou o ato. A maldição de Caim. O versículo 9 do capítulo 4 de Gênesis mostra Deus aparecendo agora
ao primeiro homicida da história da humanidade, Caim, e o indagando sobre seu irmão. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei. Fé em Deus que Ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta, onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente. No culto dessa noite, firmão, segue quente. Admira os crentes.